What's up, everybody? How are you doing? Welcome back to another video. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo dois monstros da internet. Monstro que eu digo é porque não é porque vocês são feios, é porque vocês são grandes. Mas tudo bem. Vocês são grandes na internet. Aqui, o Rafael Procópio, do Matemática Rio. E aqui eu tenho a minha esquerda, peso pesado, não de peso. Tinha que ser a esquerda, é lógico. No pun intended. Não, foi sem querer. Então aqui eu tenho à minha esquerda Pirula, ou mais conhecido como Pirulation. Vamos fazer duas coisas aqui hoje. Primeiro, falar da importância do inglês na vida deles, como é que ajudou. Depois a gente vai tentar fazer umas perguntinhas, ver como é que anda o inglês da galera aqui. Eu já vou dar um início aqui de como anda o meu inglês. Oh! The book is on the table. Very Pronto, tá aqui, good. ó. É a frase que tinha que ser dita. Rafael, fala aí Yes. pra galera. Porque tem gente que, não sei, infelizmente ainda acredita que inglês... Oh, não, vou ser professor de matemática, o que tem a ver saber inglês? Fala só pra galera quem tu já conheceu, quais oportunidades Onde que tu essa teve. minha mão foi? É, exatamente, essa mão milagrosa. Essa mão conseguiu chegar até o Vaticano e apertar a mão do Papa, graças ao inglês. Não, mas o Papa fala espanhol, pô. É, mas foi por causa do... Inclusive eu falei em espanhol com ele lá no dia. Y solo una otra cosita que es una duda que yo tengo há mucho tiempo. ¿La mano de Dios de Maradona fue la mano de Dios mismo? Yo tengo otra. Cachaça, ¿es agua o no? No, está muy lejos de ser agua. Contale lo del agua, Ernesto. Mas foi por causa do inglês Sim. e do espanhol também, das línguas estrangeiras, enfim. Massa. Que eu consegui um monte de oportunidades na minha vida. Eu também pensava assim, né? Eu falava, pô, não tem que saber inglês, eu moro no Brasil, Sim. aqui a gente fala português. Depois que eu virei youtuber, né? Comecei a dar aula de matemática no YouTube, primeira oportunidade que me surgiu foi pra trabalhar traduzindo o vídeo do inglês pro Eu ia te português. perguntar isso. E aí foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro na internet. Quanto é que tu ganha? Só pra galera saber. Esse da tradução eu ganhava R$25 pra cada minuto de Pra cada vídeo produzido. minuto de vídeo já Olha, passou. se fossem meus vídeos, tava rico, hein? Olha só. Eu comecei assim, Se fosse pô, um vídeo pirula, 10 horas de vídeo. um pirula de Tá duração milionário. deixava a gente rico. Isso é uma oportunidade incrível, né? Poder trabalhar de casa. Pois é, era um canal inglês, americano, né? Sim. Da Khan Academy. E aí eu recebia esse valor pra traduzir esses vídeos e já comecei daí a ganhar dinheiro por causa do inglês e da matemática. E depois eu tive várias outras oportunidades, e uma delas foi ter ido lá, Vaticano, conhecer o Papa. E logo depois ter ido a Londres, num evento que o YouTube promoveu também, pra pessoa que fala inglês. Ah, demais. Eu vi tuas evento fotos lá em social. Stonehenge lá. E é, foi em Stonehenge, Meu muito legal. cotovelo tá dando até agora. Ai. Se ele não soubesse falar inglês, não tinha nem sido considerado por várias vezes, né? Os gerentes do YouTube, que os caras te chamam, porque já sabe que ele sabe, manja aí, italiano, francês, alemão, tô brincando. Polonês. Mas, por polonês. exemplo, só sabendo inglês tu já elimina ter que saber as outras, né? Porque a Sem maioria dúvida. dos lugares, encontros, convenções, tu vai, todo mundo, É, a língua... assim, por acaso, eu sabia falar espanhol e pude falar espanhol com o Papa, Sim. mas se eu tivesse só inglês, estava tranquilo também. Muito legal. O papo é gente boa, Até tranquilo. o Papa fala inglês também, né? É. Se precisar. Fala, e tinha tradução lá pra ele. Se precisar, eles só fazem aqui. Alguém pra traduzir, por favor? A gente finíssima, Papa Francisco, meu brother. Agora vamos ver aqui. Pirula, alguma oportunidade especial por causa do inglês, alguma coisa assim? Eu também, eu tinha esse pensamento do Rafael, eu achava que não tinha que falar inglês porque eu tô no Brasil, então que se exploda. Quando eu entrei na parte científica, eu fui obrigado, porque todo o material científico tá em inglês. E ainda quando eu comecei a reclamar, os professores ainda vieram pra mim e falaram assim, olha, há 50, 60 anos atrás era pior, porque você tinha outros idiomas que eram que eram línguas científicas, você tinha o alemão e você tinha o francês. O inglês é a menos complicada dessas daí, então você não reclama não. E no futuro poderia ser chinês, então não reclama. Nossa! Não Não, daí eu reclama. desistiria. Porque o inglês ainda que é menos complexo do que essas daí. Mas eu tive algumas dificuldades no começo, um pouco de má vontade, também por causa dos traumas que tive no ensino de inglês quando eu era moleque. Mas aí depois a coisa foi passando e não existe não falar inglês. Primeiro que você tem que lidar com os gringos o tempo inteiro. O meio acadêmico, ele é aquela coisa, é meia dúzia de pessoas ao redor do mundo que falam do mesmo assunto. Sim. Então eu tinha que falar com as pessoas, que são essa meia dúzia que falam do assunto que eu trabalho, eu tinha que falar diretamente com elas. E elas até foram compreensíveis, meu inglês fraco no começo, porque elas também não falam português, mas sem esse contato, e aí quando você vai para outros países, por exemplo, visitar, ver uma coleção, conversar com algum pesquisador, é meio complicado, porque você tem países em que eles não falam, obviamente não vão falar português, e o inglês é uma maneira de você escapar, uma Sim. língua franca, que você consegue se virar, né? E você só tem dificuldade quando tem países que são mais ou menos
menos que nem o Brasil, que são países muito grandes, que ninguém fala outra língua. E aí você começa a ter dor de cabeça, você fala, putz, ninguém fala inglês. O importante que ele falou, porque quando você sabe o inglês, você basicamente desbloqueia o mundo todo. Menos a China. Menos a China. Menos a China. Mas você também desbloqueia o conhecimento, que tem muita coisa que a gente consegue Exatamente. pesquisar em inglês, você consegue muito mais resultados. Esse desbloqueio, pra mim, tá parecendo que você consegue abrir um outro lutador no Street Fighter. É, exatamente. Foi a Mas mesma é mais coisa ou que ele- menos isso. Foi o que ele falou ontem no restaurante. Não, se você comprar o sushi lá, aí você desbloqueia a pizza e o bife. O que é isso? É um joguinho? Vai no restaurante, comprei, desbloqueia. Tem que... É gamification na vida real. Cara, é exatamente isso aí que tu falou. E também, eu até já fiz uma experiência, porque é ridículo, mas assim, tu coloca no Google mesmo e faz uma pesquisa em português e uma em inglês e vê a diferença Não, de eu resultado só- é animal, assim. Se não for uma coisa especificamente do Brasil, eu só pesquiso em inglês no Google. É, eu também, só... E não faz nenhum sentido. Chega num evento, cara, sempre tem, eu pelo menos no próprio evento do Google, já fui em outros eventos de marketing e tal, sempre tem uns gringos ali e tal, e aí às vezes tem uma conversa legal, uma oportunidade que pode, sei lá, mudar a tua carreira e tudo, aí o cara fica ali mudo, não consegue participar da conversa, nem trocar meia dúzia de palavras, então acho que isso aí é uma coisa que influencia bastante. É pra Já carreira. o Paulo Entrão, né? Chega e diz, ô, nice to meet you, tá? E aí, galera? Já chego no carrinho, né? Não, mas é assim, não. Quem não arrisca não petisca, rapaz. É. Vamos fazer uma competiçãozinha aqui. E não é Ai, nada ai, difícil ai. também, não, é fácil, eu só peguei Ai, perguntinha ai, ai. fácil, cara, não tem... Vamos lá. Não vou dar tradução, vou falar e vocês chutam aí. Vou dar as opções, aí vocês escolhem qual. The snow was, aí teririm, heavily when I left the house. E aí as opções são dropping, landing, falling, descending. The snow was falling. Eu ia chutar o falling também. Foi no chute, Eu ia beleza. chutar o falling, porque a É, chuva Mas eu fiquei na falling, dúvida entre mas- dropping e falling. Dropping seria se gotejar, né? Mas, É, sei lá, acho que a pia goteja, a pia dropping, mas... The snow falls. exatamente. É, snow falling. Acertaram então os dois. Aê. Cara, tá bem fácil, beleza. Eu queria que vocês empatassem, que eu não gosto de desavença no universo. Entendi. I can't find my keys anywhere. I have left them at work. Can, must, ought ou would? I must have left them. Wood. Eu acertei? Acertou. Ah, você acertou? Você tá ganhando. Não, é verdade, tem razão. Porque seria eu deveria, né? O Wood seria eu deveria ter deixado lá. Então exatamente. é verdade, tem razão. Foi erro meu mesmo. Beleza, Não próxima. importa, Não Perdeu, entendi. perdeu Não, o Playboy. perdi, tá. Perdeu o Playboy. Próxima. When a car pulled out in front of her, Jane did well not to control of her bicycle. Miss control of her bicycle, lose control of her bicycle, fail control of her bicycle ou drop control of her Essa é bicycle. mole. Essa eu acho que eu sei. Vai tentar falar primeiro? Lost. Não, É, não. lose control. Lose control. É Ok. lose control. Essa eu luz também. Tá, beleza. É. 3 Na a hora que você apontou 2. o dedo pra mim, eu falei assim... Ai. Não, é que a palavra sumiu na minha cabeça, mas eu é Pressão. Mas eu já tinha feito a coisa na minha É o cabeça. jogo psicológico. Ok, É jogo estamos- psicológico. Jogo psicológico não tem. Tá, vamos lá. According to Richards, piririm, the train leaves at 7 o'clock. Daí agora, opinion, advice, knowledge or information. Information. Eu ia falar information, eles deveriam saber. Beleza, Já, né? então os dois, tá. Eu ia falar opinion, nem mudei Não, pra mas information. eles já sabem, né? É, na hora porque que o trem- é uma informação, não é uma opinião Na dele. minha opinião, o trem vai sair. Não, Okay, when you stay in a country for some time, you get used to the peoples of life. Então, habit of life, custom of life, way of life, system of life. Whey? Whey. Tá Proteína. muito mole esse desafio. Proteína. Na barbada. É que eu não queria fazer algo pra dar problema. Pra aumentar nossa autoestima. Vamos lá, próximo. The builders are good progress with the new house. Então, getting good progress with the new house, doing good progress with the new house, making good progress, or taking good progress. Ah, isso aí mas eu ia chutar o making, mas. Ia chutar mesmo. Porque Beleza. tem a pegadinhazinha ali no. Acertamos, né? Acertaram. Poderia ser heaven também, não? Não. Não? They're having a Making. good progress? Não, making, né? É making. They're having alguma coisa, mas não exatamente. Aqui seria mais fazendo, né? É, mas ainda bem que não tinha opção. Tá bom. Tinha que ter, pô, daí você era aí- mais aí- um. aí- Ok, próxima. She's now taking a more positive to her studies and should do well. Então,
positive style, manner, behavior, or attitude. Repete a frase, por favor. She's now taking a more positive to her studies and should do well. Então é more positive style to her studies, more positive behavior, or more positive attitude. Eu vou de attitude. Attitude. Eu ia por atitude também. Very good. My father his new car for 2 weeks now. Então, my father had his new car for 2 weeks now. My father is having his new car for 2 weeks now. My father has had his new car for 2 weeks now. Or my father has. Puta, Vai, fala de novo, fala de novo. cara. My father is having his new car for 2 weeks now. My father had his new car for 2 weeks now. My father has had his new car for 2 weeks now. Or my father has his new car for 2 weeks now. Has had. Has had? Não sei. Quais são as opções mesmo? As 4? Has had, has, is having e had. Acho que esse vai ser o ponto do desempate mesmo. Eu vou de has had, mas chutando mesmo. Não, assim. o has é certeza. A questão é se tem o has na frente ou não. Vai, eu vou tirar o has da frente, não só pra ficar diferente do Rafael. Pra mim é has. Had. É had só? Não, é has had. Tá, então tá bom. Então tá certo. Ah, o Rafael tá bem, então. Sem querer querendo essa daí. Não, Tá. a minha gramática tende a 0. Última. Só barbadinha pra vocês. At 6 p.m. I started to get angry with him because he was late, usually, typically, in general, or as usual. As usual. Late as usual. At 6 p.m. I started to get angry with him because he was late, usually, as usual, in general, or typically. Eu vou de as usual. As usual. Também. Acertaram os dois. Mas eu fico meio com dúvida. Beleza. Bom, Bom, vamos então- ficar por aqui. Acho que quem Então ganhou tá. então? Eu. Tá. Ganhou por Rafael um. ganhou. Tá certo. E ganhei aqui, ó. Ganhou vento, não tem. Muito bem. Já deu pra ver que vocês manjam. Pô, Acertamos mais do que erramos. com certeza. Aquele do has had ali é meio chato mesmo. Nossa, Mas não, igual aí se tu foi- ficou na dúvida, pelo menos tu tem uma ideia, É. né? Porque... Não, por isso que eu falei. Eu detesto essas coisas de E aí, como era um perfect, jogo, eu tava na present dúvida perfect. também, ele tirou o resto da frente e foi se ganhava. É, mas foi só chute também. pelo Foi fato de chute, ter é. entendido a frase das perguntas. Eu fico imaginando sempre um gringo quando tá no Brasil. Eu querer uma copo d'água. Tá errado. Mas você sabe o que ele quer, um maldito copo d'água. Você vai lá e dá pra ele. A comunicação foi feita. A É. ideia de eu falar o has had ou só o had, né? Pra pessoa que tá entendendo e ver que eu sou Sim. estrangeiro, ela vai falar, não, tá, entendi o que você tá querendo dizer. Isso é uma coisa até legal de falar pra galera, porque tem muita gente que acha assim, por exemplo, mas olha aí, tá, o cara errou, não sei o quê. E as pessoas querem aprender perfeito, né, em inglês. E, cara, tu consegue ter muito resultado sem precisar falar perfeitamente tudo. O americano e o inglês, de maneira geral, eles se incomodam se você falar errado? Ou Não. eles se estabelecer a comunicação pra eles, tá tudo Não, bem? eu acho que a coisa que mais incomoda eles é, por exemplo, assim, ó, você mora lá no país deles por alguns anos e não fala. Isso me incomodaria como uma Aqui pessoa no que... Brasil No Brasil. também, O cara exatamente. mora aqui há 500 anos. Lembra aquele jornalista que toda vez que tem negócio do Snowden lá, que ele era nova-iorquino que mora aqui, que toda hora aparece no Jornal Nacional e tal. O cara fala com um sotaque muito enrolado, cara. E o cara já mora no Brasil há 1000 anos. Então, tipo, eu penso, pô, tu Não se podia, esforçou, né? Podia, mas sei lá, também tem aquele ser reconhecido como americano, talvez. Nos Estados Unidos mesmo, por exemplo, sei lá, 90% dos brasileiros que moram lá não falam inglês. E moram lá há muito tempo Isso é já, complicado, trabalhando. né? E os americanos, os caras ficam, pô, a língua aqui é inglês, cara, aprende, né? Aí tem que ficar arrumando jeito pra eles, porque eles ainda se prestam a dar jeito pra quem não se presta a falar. Tipo, eles vão lá, arrumam um tradutor. Aí na escola tem uma professora que fala português, sabe? Essas coisas. Tipo, se fosse aqui... Sim. azar Não, eu teu. achei muito louco. Em Nova York você vê cursos pra aprender inglês, escrito em espanhol no ônibus, É, no metrô. Você exatamente. fala, olha, cara, os caras moram aqui e não falam inglês. É o que eu tava falando pro Rafael também, né? O inglês e o espanhol também. Eles ficam bem rusty, né? Tipo, Sim. se não usa. Eu preciso ficar uns 4, 5 dias imerso pra destravar algumas coisas, assim, na minha cabeça. Mas tu Principalmente pra usa entender- bastante falado ou a maior parte das vezes é só leitura? Não, escrita e leitura tudo mais? escrita é o direto. Direto. Leitura escrita, principalmente leitura. Sim. Escrita de vez em quando. Falado quando precisa, quando tem convivência. Mas, tal. tipo, Então, digamos, por ano, quantas vezes tu conversa com alguém em inglês? Depende, depende dos eventos que vão ter, Sim. depende das vezes que eu vou encontrar com uma pessoa. Às vezes vem algum amigo para São Paulo ou para o Brasil e eu preciso conversar. Às vezes eu preciso fazer uma viagem internacional e acabo usando. Mesmo que eu não vá fazer uma viagem internacional para os Estados Unidos ou para Sim, a Inglaterra, você acaba tendo que usar porque vai ter Ah, alguém sim, sempre ali tem que... alguém. vai ter alguém ali que você vai precisar usar. Então, pelo menos uma vez por ano, eu preciso ficar uma semana imerso. E de resto é filme, Sim. né, essas coisas
esse livro, eu tenho Filme lido tranquilo pra ti, sem legenda. Eu tenho lido alguns livros em inglês. Então, filme tranquilo sem legenda depende de onde é o filme. Sim. Se for australiano, esquece. Australiano é muito difícil E pra de ti é entender. tranquilo, sem legenda? Tipo o Netflix ali, os americanos, digamos. Consigo assistir os canais do YouTube, assistir filmes, séries. Não, o canal do sem YouTube é legenda. tranquilo. Sim, Às vezes o que me pega com filme é gíria. Sim. Porque eu não conheço, eu não tenho esse hábito. É, mas então, assim, no coisa geral a gente acaba entendendo. É, no geral sim, tu acaba claro, entendendo. Se tu claro. voltar ali, talvez olhar a legenda, enfim. Pra mim, o mais complicado é o falar. Sim. Porque se eu ficar muito tempo parado sem falar com ninguém em inglês, quando eu volto, eu fico meio que gaguejando, Sim, aí sim. trava. Você tem que ficar pensando ao mesmo tempo ali, em outro idioma, é meio complicado. Sim. Mas aí também, assim, tipo, acho que um dia falando eu volto a pegar. Sim. Falar não uso direto, porque eu moro no Brasil, Sim. tô a maior parte do tempo aqui, mas eu sempre assisto vídeos em inglês, assisto as séries e tudo. Massa. Então eu tô sempre praticando. Bom, galera, então vocês viram aí que o quanto o inglês trouxe oportunidades pra ti também, né? Pra ti. E continua trazendo. Continua trazendo sempre. Pra mim, não Pra preciso você nem é sua dizer. vida toda, né? Agora. É tudo isso. Seu trabalho é esse. É isso. É. É Então, igual o pessoal que fala assim, eu não vou usar a fórmula de Bhaskara pra nada. Eu falei, eu uso, meu trabalho. sim, exatamente. Galera, quero agradecer aí, Rafa, Valeu pelo Mãozinha convite. também. Mãozinha, cara, valeu. Perula também, valeu, muito Thank obrigado. you very much. Vai estar aqui o link do canal deles, provavelmente você já conhece, obviamente, mas enfim, pra se inscrever, tá aqui embaixo. Thank you very much for watching this, and I'll see you next class.